estou há muito concebido. Minha visita significa um agradecimento ao meu Deus, porque me concedeu essa graça, essa ventura. Quando vejo espíritos errantes, que deixaram a vida terrena há longos anos, virem as sessões de espiritismo prático ignorando a sua personalidade espiritual, precisando tatear o corpo, para compreenderem que não é o seu, negarem, muitas vezes, um testemunho de si próprios e demorarem a compreender que são seres imateriais, falando por intermédio de uma criatura sua irmã, eu dou graças ao meu Deus pela misericórdia infinita com que despertou o meu espírito, no mundo em que habito atualmente, e permitiu, ainda pela sua grande misericórdia, que eu viesse, perante esta sessão, trazer o meu testemunho de vida. Não sei se o meu nome será estranho em vosso meio. É possível que outros tenham o pronunciado e, por essa razão, alguém esteja, talvez, à minha espera. Aqui estou. A história que conto é breve. Não falarei nos dias terrenos. Esses dias já passaram e o passado, quando não representa uma experiência, deve ficar em silêncio. Quero falar da minha vida além túmulo, do meu despertar, nesse além glorioso, jovem ainda, para entrar nessa falange abençoada dos espíritos bons, a que Deus entregou a sublime missão de amparar as crianças desvalidas. Eis-me no seio dessa gloriosa falange, eis-me ajudada por ela, eis-me amparada em seus fluidos protetores, eis-me desprendida dos laços materiais para erguer-me, pelo voo espiritual, não direi a altura do seu adiantamento, mas aproximando-me da sua evolução, pelo desejo ardente de progredir. E eu pergunto ao meu Deus, e eu pergunto a Jesus que poderei fazer em benefício da causa espírita, que poderei fazer em benefício das crianças, que adoro, que estimo de toda a minha alma e as quais desejo proteger com todo o afã, que posso eu fazer? Vejo, aqui uma casa de caridade, onde almas piedosas trazem lições de sabedoria e luz, onde homens de boa vontade empregam o seu esforço, a sua palavra, o seu talento, os seus recursos, com o fim de proteger essas mesmas meninas, que eu também quero proteger. Que poderei fazer? Dizem-me eles, aqueles que são parte inerente dessa falange a que aludo, tudo saberás. Há serviço para todos. O nosso número é grande e, mesmo assim, é pequeno, em face da necessidade atual em que se encontra o planeta Terra. Nós precisamos agir, dizem eles, e eu ouço as suas palavras, para que os asilos continuem a receber, cada vez mais, aqueles que necessitam do pão, do ensino, da luz espiritual. Mas como, se o mundo atravessa uma crise pecuniária, que é preciso demover, mas que leva tempo a fazer? Mas, como poderemos nós influir nessa grande massa de argentários que, compreendendo seu dever, não vêm em socorro daqueles que não podem fazer sozinhos? É possível que seja um, que sejam 2 ou 3 que tomem sobre seus ombros o pesado encargo de manter, sustentar, e fazer progredir instituições deste alcance. Não. Deus não exige sacrifícios dessa natureza. O que pede, é que se associem os de boa vontade, que se congreguem e tenham planos, que imaginem soluções para vencer os obstáculos que se antepõem à causa do progresso. E aqueles de menos recursos, aqueles que não podem trabalhar, porque, muitas vezes, nem têm meios de fazerem, esses ao menos, não embaraçem os passos dos que querem fazer. Venho trazer o meu testemunho da vida além da morte e, ao mesmo tempo, dizer, sou o mais ínfimo espírito daquela falange, sou o menos culto, sou o que menos merece, mas, em todo caso, estou no número deles. Meu nome talvez não interesse, Maria de Nazaré. E aqui estou. Se alguém se recorda de mim, se alguém, neste momento, tem a intuição, talvez, de quem sou, direi, não há muito tempo que deixei a Terra, apenas de 1930 para hoje. O mês, que esforço, meu Deus, foi abril. A data foi 29. Com esses dados, meus amigos, a minha figura apagada se tornará lembrada por vós.
rogai a Deus que me guie os passos, para que também o meu esforço colabore com essa falange bendita de espíritos bem-aventurados. Glória a Deus. Maria de Nazaré. Defini-vos. Meus prezados amigos e caríssimos irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Trocando ideias convosco, sobre mais de um tema de espiritismo, eu faço votos, meus amigos, para que cada vez mais se fortaleça a vossa fé, a vossa decisão, no passo que destes avante, procurando compreender e aprender espiritismo. A hesitação, meus amigos, a incerteza, são coisas prejudiciais à vida de um homem. Um indivíduo indeciso é um indivíduo fraco. A precipitação, é certo, induz ao erro, mas, após uma reflexão consciente, após um estudo, após um recolhimento profundo em si mesmo, e feita a escolha da fé que se abraça, qualquer hesitação é fraqueza. O indivíduo deve definir-se, saber o que quer, e que pretende, quais as suas aspirações, qual o fim que o leva a este ou aquele lugar onde se pratica a religião. O indivíduo deve compreender a sua religião, o que ela significa, e que papel desempenha na sua vida. Os incertos, os dúbios, são fracos. Eles quantas vezes se mantêm a duas amarras, sem saberem escolher se ficam aqui ou se vão para ali. São criaturas que se não definem. Em matéria de espiritualidade, é preciso escolher, decidir, e permanecer em sua fé, se é que o indivíduo deseja progredir, e o estacionamento é um prejuízo. A crença espírita oferece ao estudioso margem para as suas conjecturas, para o seu questionário, para o seu aprendizado. A doutrina espírita é fértil em ciência, para resolver as dúvidas de um espírito desejoso de aprender. No entanto, há criaturas humanas que, apreciando os ensinamentos de espiritismo, aprofundando-se até um certo limite, gostando de ouvir a palavra de oradores inspirados, sobre temas espíritas, louvando as obras de caridade sob a égide de espiritismo, não se definem, e isso por causa do preconceito. E esse preconceito, que, de alguma forma, os salvaguarda, na sua vida material, é a sua perdição, na vida espiritual. Para guardarem interesses mundanos, eles fogem de se declarar, de peito limpo, espíritas, como interiormente têm vontade de ser. Falta-lhes, no entanto, a coragem para um passo decisivo. E todo homem, em qualquer ramo de ciência, em qualquer ramo de trabalho, em qualquer esfera da sua atividade, que não esteja firme nas suas convicções, que não tenha certeza de bons propósitos, hesita. E esta hesitação é fraqueza mormente em matéria de religião. Que pense o homem do espiritismo? Acaso a doutrina espírita não contém em si ciência filosófica, religião? Por que se envergonhar de professá-la face do mundo, para ostentar, tão de público, os seus próprios pecados, vangloriar-se de seus defeitos, atribuindo a si próprio uma coragem que outra coisa não é senão covardia e, ao mesmo tempo, envergonhar-se de confessar, publicamente, aquilo que de fato é. Espiritismo, meus amigos, a ninguém envergonha. Espiritismo enobrece, eleva o homem e o faz aproximar-se de Deus. Enquanto outras religiões apresentam Deus velado por um mistério que se não pode descobrir, Espiritismo mostra a face do homem, o onipotente, perante as suas próprias obras, mostra o coração de Deus, nas obras realizadas pelo homem. Por que se envergonhar de uma fé que proclama a honestidade, a caridade, a humildade, a religiosidade e o respeito às leis divinas, o amor ao próximo? Espíritas de trás da cortina, vinde de peito limpo, dizer, em face do mundo, que sois, efetivamente, espíritas, que não tendes necessidade de frequentar templos onde a religião espírita é menosprezada, onde não se acredita nela e onde se levantam calúnias capazes de vos fazerem emudecer. Um espírita verdadeiro, aquele que ama a sua fé, que consagra os seus dias à defesa do ideal cristão, deve ser um homem corajoso,
para enfrentar o mundo e lhe entregar a palavra espírita, através do seu talento, da sua pena, enfim, do seu coração. Assim, quem com esta ousadia pregar espiritismo à face dos homens, verá que o Cristo não mente, porque lhe disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. É tempo, pois, de acabar de vez com essa espécie de espiritismo atrás da porta. Espiritismo é a luz, espiritismo é salvação, espiritismo é misericórdia, é caridade e amor. Coragem, pois, para defender os seus ideais, que representam um pavilhão sob o qual se abrigam almas desejosas de salvação. Paz seja concedida por Deus a todos os homens. E que a sua luz divina ilumine essas inteligências obscuras, que fecham os olhos para não ver. Louvado seja Deus, para todo sempre. João Evangelista. O cuidado amoroso do nosso guia. Meus amigos, meus irmãos, quem não se recorda dos carinhos recebidos, na infância, desse anjo da guarda, que Deus colocou no caminho do homem, para guiar-lhe os passos terrenos? Quem não sente saudade desse beijo amoroso, carinhoso, que o coração materno concede ao ser criado nas suas próprias entranhas? Quem não sentiu a sinceridade, a intensidade, o fulgor do amor materno? Qual é o sentimento na terra, que pode ser considerado mais puro, mais elevado, do que aquele que uma mãe dedica ao seu filho? Esse afeto protetor, esse carinho, esse desvelo, de uma mãe para com o seu filho amado, assemelha-se ao carinho amoroso do guia tutelar, encarregado por Deus de vigiar os passos do espírito recém-encarnado. E, assim como a mãe carinhosa toma todo o cuidado para que o seu filhinho, ao caminhar, não resvale em algum perigo, não tropece, não venha a se machucar, assim também, o guia amoroso, o protetor dos espíritos, procura desviar do seu caminho tudo quanto possa interromper a sua carreira espiritual. A mãe se desdobra em vigilância, para proteger o seu querido filho. O espírito tutelar redobra de esforço, de carinho, de cuidado, para proteger aqueles que Deus confiou à sua direção espiritual. O filho deve se recordar, sempre, de que a sua mãe foi a criatura que mais o amou, na terra. Foi aquela que trocaria a vida pela sua, se possível fosse, poupando-a maiores sofrimentos, aceitando, risonha, todas as dores, contanto que o seu pé não tocasse num só perigo, não fosse ferido por causa alguma que o viesse magoar. Assim também, o guia procura amparar os passos do espírito vacilante, para que ele não se desvie da senda que Deus lhe traçou. Vós, que sois gratos às vossas mães, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua constante solicitude, deveis, também, ser agradecidos aos vossos guias, que vos encaminham os passos, que velam por vós, que vos protegem, que vos inspiram as boas resoluções. Assim como tendes amor aos ensinamentos maternos, tende, também, carinho pela dedicação dos vossos guias, pelo seu cuidado, pelo seu amparo. Amai vossas mães, amai vossos guias. Nesta terra, meus queridos, ninguém pode caminhar só. As crianças, sobretudo, devem se lembrar de que são inexperientes, de que não se podem guiar sozinhas, já que há muita coisa que elas ignoram, porque a infância é cega para o mal. Sozinhas, não poderão caminhar neste mundo de precipícios, de abismos, de tentações. E o Espírito guia vela por todas elas, olha para os seus corações, lê no íntimo dos seus pensamentos, e procura encaminhar as crianças para a senda do bem. Vós, pois, minhas queridas amiguinhas, lembrai-vos, sempre, de que todas as vezes que uma ação indigna é praticada por vós, o vosso guia se entristece, e que lhe dais imenso prazer todas as vezes que venceis uma tentação, que refreais o vosso gênio, que cultuais a obediência para com os maiores. Todas as vezes, enfim, que sois dóceis às sugestões de quem vos dirige, os guias protetores têm prazer em cuidar de vós. Sede, pois, dóceis, obedientes,
devotadas ao bem, estudiosas, caridosas, amantes umas das outras. A vida tem um outro prisma que vós ainda não conheceis, porque é isso, que se diz desventura, lá fora, e que vos jogou aqui, foi um ato de felicidade, foi, antes, uma benção porque vos tirou do torvelinho das paixões e vos encerrou aqui nesse santuário, onde o mal não penetra, onde o sentimento de egoísmo não encontra terreno para medrar, donde o ódio nem sequer se aproxima, onde a inveja procura penetrar, mas é repelida. Aqui, vós estáis protegidas contra muitas coisas, que não conheceis e que vivem lá fora. Mas, quando estas portas se abrirem, para vos dar passagem à vida lá de fora, guardai, dentro de vós, a impressão do bem que aqui recebestes, a orientação da caridade com que se procura orientar o vosso espírito, o amor com que nós procuramos dirigir os vossos corações. Guardai estas coisas, porque tereis muitas vezes de lançar mãos desses recursos, para poderdes vencer as batalhas que tereis de enfrentar, lá fora. Aqui dentro, há paz, aqui dentro, há amor, aqui dentro, há proteção, há carinho, e dedicação, lá fora, é a luta pela vida, é o perigo, é a ameaça da prova que se aproxima, e, para poder suportar a prova, é necessário estar preparado para ela. Preparai-vos, pois, queridas amiguinhas. Preparai-vos. Preparai-vos para a vida de lá, porque esta daqui é tão boa, tão desejável, tão apreciada, que nós tememos por vós, mas não podemos evitar o curso dos acontecimentos. Deus vos guie para o bem, Deus vos ampare e proteja. Irene. Deus nos ama. Amados irmãos e meus queridos amigos, eu vos desejo a paz bendita que Deus oferece ao homem. Eu desejo que essa paz possa penetrar em vossos espíritos, trazendo a tranquilidade de que ela é possuidora, fazendo-vos pensar melhor, calmamente, no futuro que vos é lícito esperar. Ricas bênçãos tem Deus preparado para seus filhos, em qualquer parte do universo. Ricas bênçãos, grandes favores, vida infinita, belezas sem par, progresso, tudo isso Deus tem preparado para vós e para nós outros. Espiritismo veio para fazer o homem compreender esta grande verdade, saber que Deus, apontado outrora aos homens como ser onipotente, terrível, furibundo em suas resoluções, de justiça inexorável, é hoje melhor compreendido. Sua inflexível justiça é acompanhada dessa misericórdia sem igual, atributo seu também. Deus, a quem nós desejamos que vós conheçais, espiritualmente falando. Espiritismo veio para vos mostrar como evidentemente o pensamento pode compreender e como é justo dizer que Ele é o Pai do infinito, misericordioso, desejando o progresso de todos os seus filhos, preparando-lhes uma felicidade que não lhes pode ser roubada, proporcionando-lhes uma eternidade sem fim, para que possam resgatar todas as suas culpas, apresentando-lhes a escala do progresso, cujos degraus eles têm de galgar um a um, a fim de embelezarem os seus espíritos. E, não há dúvida que essa felicidade um dia será vossa. Espiritismo mostra claro esse porvir auspicioso, que todos os homens aspiram. O homem, porém, incrédulo, querendo possuir desde já essa felicidade que um dia lhe pertencerá, descrê do Espiritismo e ainda o calunia, dizendo que Espiritismo é falso, que Espiritismo promete o que não pode cumprir, que Espiritismo perturba a razão, enfim, que Espiritismo é arte diabólica. Homens inteligentes, homens cultos, de um progresso intelectual raro, todavia são adeptos dessa inverdade, que não é compreensível possa ser aceita pelos seus cérebros esclarecidos pelo saber. Jurisconsultos, homens de alta sabedoria terrena, homens de gabinete, estudiosos e preparados, todavia filiados a essa insensatez, que os encaminha para um inferno imaginário, como se Deus, justiceiro e bom que é, perfeito, incapaz de um sentimento que seja menos nobre e menos verdadeiro, possa ter prazer em ver arder nesse fogo eterno, arranjado por esse ser que ele criou, sua obra e semelhança.
O homem de sentimento, constrange-se em pensar nessa perdição eterna. A caridade aceita por muitos, se revolta contra essa ideia de perdição infinita. No entanto, atribui-se a Deus, o soberano Senhor e Criador de todo o universo, um sentimento tão descaridoso, qual o desse castigo que revolta qualquer que possua um vislumbre de consciência. Não, meus amigos. O Deus que o Espiritismo vos apresenta, é o Deus absoluto, Senhor de todas as virtudes, porque Ele é a raiz de todas elas. Justo, misericordioso e bom. Vós aplicais tão frequentemente essa palavra, bom, e não compreendeis-lhe a significação. Quando uma criatura humana é caridosa, quando olha com piedade para as dores do seu semelhante, quando acolhe em seu seio necessitado, desvalido, quando lamenta o sofrimento alheio, vós dizeis que é uma criatura boa. Bom, meus amigos, é Deus. Deus é que é bom. Porque ser bom, significa ser perfeito. O bom oculta em si o resumo de tudo quanto é perfeito, justo. Deus é bom. Como é possível emprestar-lhe esse sentimento de vingança contra os filhos que Ele próprio criou? Vós, pais terrenos, vós que amais os vossos filhos, e vós que sois mestres, vós que tendes fibras no vosso coração, estremeceis quando qualquer perigo os ameaça, vós que zelais o seu futuro, esse amanhã, desconhecido para eles como para vós, vós que vos congratulais com os seus resultados felizes, acompanhais o seu progresso terreno com verdadeiro júbilo, dizei, quem poderá castigar de uma maneira tão violenta ao ser a quem deu a vida, aquele que é uma parte do seu corpo? Não seria possível ter acolhido no âmago do coração paterno tal sentimento que contraria a própria natureza. E é sabido que os filhos, em certo sentido compreensível, movem os pais a seu belo prazer, porque sabem o ponto sensível onde tocar. Se um pai terreno nutre esse sentimento pelo ser que lhe pertence, quanto mais Deus, que não é o pai do corpo, mas o pai do espírito. Deus entregou ao homem esta missão, ser o pai da matéria. É elevada esta missão. Porém o espírito, que o formou, foi Deus, quem o mandou foi Deus, o próprio artífice do universo. Ninguém mais tem esse poder. E por mais que os sábios da terra queiram negar essa prova da vida espiritual, eles não podem fazê-lo, porque não chegarão jamais a solver esse problema duplo que a vida eterna, a vida infinita, lhe apresenta como princípio infinito, que nunca mais acaba, Deus e a alma humana. Lembrai-vos que é desse Deus que vós sois filhos. Quanta gratidão num momento em que, como este, se faz uma reflexão desta ordem. Deve encher os vossos espíritos a essa grandeza infinita, imensurável, eterna, a esse Pai que pensa em vós, vos ama, vos acolhe, vos perdoa e deseja vosso bem. Sede, pois, agradecido. Meus amigos, dobrai-vos diante da sua majestade, dobrai-vos perante o Criador Supremo do Universo, dai um pouco do vosso amor àqueles a quem Ele ama. Deus é o amor, cumpriu o seu mandamento. Amai-vos uns aos outros. Que esse amor seja a base da vossa fé, seja por esse exemplo de amor demonstrado entre vós mesmos, que se conheça que sois filhos de Deus. Paz vos seja concedida. Luz que esclareça o vosso entendimento. Paz a todos os seres. Vicente de Paulo. Ainda sobre sessões práticas. Meus amigos, meus companheiros, Deus vos salve. Eu venho dizer, Deus vos guie. Os estudantes de Espiritismo devem ter aproveitado muito estes últimos tempos. As doutrinas espíritas surgem por todos os lados, debatidas pela imprensa, questionadas, divulgadas e exemplificadas, em alguns pontos do país. Quando digo país, refiro-me a esta terra. Bem sei que no estrangeiro também se ocupam disso. Mas como no momento aqui estamos neste recinto, o que mais interessa é falar aos presentes sobre a doutrina. As questões espíritas nestes últimos tempos, estão conforme desejamos. Sessões práticas bem aceitas, sendo voz geral, não obstante,
que apenas um número reduzido de crentes espíritas deve se dar a este estudo de demonstração prática, a portas fechadas, no maior silêncio, no maior respeito, na maior concentração, no máximo cuidado. Sessões para o público jamais, afirmam tais abalizadas opiniões. Eu entendo de maneira diversa. Aqui mesmo já se tem falado sobre a utilidade das sessões práticas e não será de certo a minha palavra fraca que vos incuta a sua necessidade. Mas, enfim, eu também tenho o direito de dizer alguma coisa, na minha palavra insuficiente. As sessões práticas de espiritismo são de utilidade pública, porque visam o interesse geral, provam a vida extraterrena, provam a colaboração entre os chamados mortos e os vivos da Terra, fazendo a propaganda dos ideais de espiritismo, como a caridade, a humildade, a fraternidade, etc. Estas demonstrações práticas interessam a todos. Agora, quando se trata de um trabalho de obsessão, em que o ser obsedado está completamente entregue ao seu inimigo, um caso de possessão em que a vítima está completamente sob o domínio do seu obsessor, é necessário, realmente, para um tratamento destes, uma sessão tão íntima quanto possível. E eu venho para dizer àqueles que o não sabem, que os trabalhos de obsessão graves, difíceis de ser conduzidos, não são feitos aqui publicamente. Nenhum benefício resultaria disso. Aqui, os trabalhos em favor de obsedados e de obsessores são feitos de uma maneira que escapa à vossa percepção e não são estes que têm sido vistos publicamente. Cada médium tem o dever de cuidar do seu doente e entregue a sua pessoa. Para esse trabalho é necessária uma disposição de espírito capaz de poder enfrentar, realmente, grandes lutas espirituais. Mas as sessões que visam o interesse da humanidade baseadas sobre os temas que acabei de expor, caridade, fraternidade, humildade, amor pelos seres que agora habitam outro plano da vida, tais sessões são de grande utilidade. A imprensa tem feito o combate injusto às manifestações públicas. Devem os interessados, porém, saber que essas manifestações obedecem ao critério do guia espiritual, incumbido de trazer este ou aquele espírito à barra das sessões para dar a sua comunicação. Em uma sessão assim, bem orientada pelo seu guia, podem se sentar à mesa aos médiuns e trabalharem sem o menor perigo para assistência. Outro será o meu parecer, se não houver certeza da presença do espírito diretor a essas reuniões. Então as pessoas sensatas, vendo o perigo que podem correr numa sessão desta ordem sem a direção do seu guia, unicamente dirigida por homens, certamente se afastarão porque então haverá perigo. Mas desde que o espírito diretor da sessão esteja presente, não há que recear. Por conseguinte, a propaganda deve ser feita de uma outra forma. Estando presente o guia responsável, faça-se a sessão. Em caso contrário, isto é, ele, o espírito diretor não tomando posse do seu cargo, conforme atestar o médium vidente, bem melhor será que ela não se faça. Será possível que não haja videntes verdadeiros na Terra? Será possível que dentro desta grande cidade não haja uma criatura que seja Deus fiel, verdadeira? Que possa dizer, eu vejo que um espírito dirige este trabalho. Será possível esta crise? E como pode o médium dizer então, que se sente amparado? Por esta forma, tem muita razão em não quererem que se produzam tais sessões. A prática de espiritismo tem a sua parte positiva, que necessita ser posta sob os olhos dos homens, para que se dediquem a ela, que é a base da doutrina. Com os princípios básicos de espiritismo, esta parte deve ser estudada e explicada por aqueles que, de boa vontade, pela sua palavra, vão trabalhando em favor dos outros que não podem compreender. Eles desejam saber e interrogam, o espírito pode traduzir o seu pensamento. Mostra-me. O espírito pode combinar com o homem. Mostra-me como. O espírito pode usar o médium e fazer como eu faço. Ele pode fazê-lo. Mostra-me. O espírito pode usar de um médium por meio da sua faculdade mediúnica, isto é, pelas mãos,
pelo lápis. Mostra-me como isto se faz. O espírito pode se mostrar em face do médium vidente tal qual é? Então mostra-me. Descreve-me alguém que vejas, dize-me as suas feições, pede-lhe que prove a sua identidade, dize-me as suas características, manda que ele diga-me um fato, uma coisa qualquer, do contrário, não compreendo, escapa à minha percepção. Aconselho, pobre de mim. Dou o parecer da minha fraqueza. É a face das sessões de espiritismo que se estuda, que se compreendem as manifestações espíritas, por meio dessas sessões de espiritismo prático que demonstram a vida no espaço. Os trabalhos de obsessão, aqueles que realmente não precisam senão de colaboração invisível, que se façam de modo que produzam o bem, como tem sido até aqui. Vós, médiuns que me ouvis, a todos peço que nas suas preces, nas suas sessões íntimas, com os nomes daqueles por quem desejais interceder, façais esta comunhão secreta com o Espírito Guia, em benefício dessas almas. Gozareis o fruto desse trabalho, todo de boa vontade, e sobretudo da fé. A barra dessas sessões virão estes que servem para solidificar a fé, que contam a sua vida extraterrena como se passa, enfim, que comprovam a doutrina. A doutrina espírita tem duas partes, teórica e prática. Executai-as. Confiai as sessões aos vossos protetores invisíveis, sem eles, em absoluto não façais as sessões. E o médium que não sente a presença do seu diretor espiritual, não deve abrir a sessão, é preferível dizer assistência, não trabalharemos hoje. Será preferível. Mas, divisais a presença do vosso guia, não tendes que recear. Esta é a missiva que vos venho trazer. Espero que continueis como vosso ponto de vista, trabalhando pelos necessitados, e materialmente, em benefício desta casa que tanto necessita de cooperação, de auxílio e proteção. Deus vos pagará 100. Spínola. Harmonia perfeita. Meus prezados amigos e queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco, e que o seu amor penetre em vossos corações e recebais retribuindo, tão grande soma de dedicação profunda. Meus amigos e meus irmãos, sinto-me imensamente feliz neste instante em que penetrando em vosso recinto, me é facultada a oportunidade de vos dirigir a palavra. Sinto-me imensamente feliz, não obstante a hesitação que provém da minha insuficiência. Sinto-me feliz, porque estar em contato convosco é motivo de grande alegria para o meu espírito, e, ainda mais, servir-me do instrumento de que me servo, produz em minha alma uma agitação suave, um contentamento imenso, porquanto sinto-me voltar ao seu amigo de onde parti. Sinto a comunhão de um ser que me pertence, penetro no íntimo dessa alma e sinto até o aconchego do seu próprio corpo. E assim sinto-me perfeitamente a gosto, perfeitamente feliz. Devo dizer-vos o fim que aqui me trouxe, devo entrar no assunto, que vim explanar, muito embora a minha incompetência. Quando Deus envia o Espírito ao mundo, faz-lhe entrega de um corpo. Esse corpo tanto pode ser o de um ser masculino, como de uma mulher. Depende da missão que o Espírito venha desempenhar no mundo. Se a sua missão é nobre, elevada, mas fora de uma esfera em que a mulher não pode agir, pela sua natural brandura, pela sua ternura, pelo seu modo de ser essencialmente feminino, então esse espírito virá por intermédio de um corpo masculino. Quando, porém, a sua missão é toda maternal, quando a doçura deve sobrepujar a bravura, quando as incumbências, os desempenhos são pacíficos e ao mesmo tempo exigem uma coragem que o homem muitas vezes não possui, coragem que se justifica perante a dor, perante o sofrimento e perante a resolução do querer, então esse espírito tomará a forma de uma mulher. Mas a cooperação desses dois seres, homem e mulher, se faz necessária para a evolução da humanidade. Deve existir uma harmonia perfeita na cooperação dessas duas criaturas,
formadas por Deus para missões tão diversas, e deve existir essa harmonia porque a concordância desses dois seres constitui a base fundamental de uma propaganda, que não pode morrer, porque sempre hão de existir no planeta, homem e mulher. É necessário, porém, que o indivíduo não seja um inconsciente, um transviado da lei do amor, um egoísta, fazendo voltear o seu pensamento em torno do seu próprio eu. É necessário que o indivíduo seja um homem capaz de assumir uma responsabilidade, capaz de ter energia suficiente para uma direção ativa, uma colaboração eficiente, uma capacidade que não se dobre perante as dificuldades que possam de momento surgir, e, é necessário por outro lado, que a mulher aprenda nos exemplos cristãos das mulheres do passado, compreendendo que, ser mulher é ter nobreza, ser mulher é ter uma missão sublime a desempenhar, é ser caridosa, é ser humilde, e saber suportar os reveses da vida com aquela coragem com que as mulheres cristãs recebem as suas provas. É, dessa colaboradora constante, da mulher essencialmente feminina, com o homem em sua máscula pujança, resultará a perfeita harmonia dos espíritos. A coragem depende do equilíbrio da fé. Sim, do equilíbrio da fé, repito, porque ela sem as obras é morta. E o que pode produzir a fé que se ostenta unicamente por expressões, por palavras, por projetos, por um sentimento que comove até as lágrimas, mas que, todavia não transborda, não se dignifica, não realiza, não cativa, não demonstra aquilo que a palavra traduz. O homem desviado da linha que lhe aponta o dever, escravizado às paixões do mundo, não sabendo dominar os seus instintos e empregando mal a sua atividade, como poderá assumir a responsabilidade do seu próprio destino, que lhe compete realmente assumir? Homens e mulheres têm deveres a cumprir perante Deus, e se o Criador divino, se o onipotente Deus entendesse de maneira diversa, não teria criado a lei dos renascimentos para o espírito progredir, e os espíritos não teriam necessidade de vir ao nosso planeta, aceitando as suas tristezas, as suas paixões, e o seu crisol de sofrimento. E mais, Deus não teria imaginado e realizado esse consórcio sublime, que é a união sagrada do homem e da mulher, para que essa consagração, essa união reputada pelo próprio homem como sábia e justa, considerada por alguns até como um sacramento, visasse um ideal sublime, um pensamento acima do que a terra aspira, pensamento que começa no seu limiar e permanece no infinito. Não, meus amigos. A verdade é esta: Deus criou a mulher, porque um homem não pode ser mãe, e, sem a mãe, o que seria a terra? Sem o pulsar do coração materno, o que seria do mais bravo? Qual é aquele que, enfrentando a situação mais difícil da vida, não tem uma recordação, um pensamento para o auxílio que lhe possa vir do coração materno? Ouvi, os próprios facínoras, aqueles que só pensam em prejudicar os seus irmãos, que matam, que roubam, que praticam toda sorte de crimes, quando são feridos, de morte, no seu leito de agonia. Quantas vezes tenho escutado o balbuciar dos seus espíritos, minha mãe? Quantas vezes aquele que minutos antes era uma fera, que enfrentando o adversário prometia matá-lo, feri-lo de morte, e que não se rendia, mostrando-se como um verdadeiro touro indomável, quando jaz esvaindo sem sangue e a sua vida está prestes a fugir, de seus lábios escapa-se este sussurro, minha mãe. E esta frase, é uma chama. Essa expressão é sublime, até na boca daquele que minutos antes era um perverso. Vede, pois, minhas queridas amiguinhas, vós a quem eu amo. E seria impossível que não vos amasse, porque o coração que vos ama, é também meu. Como poderia eu deixar de amar-vos? Vede bem o papel proeminente que vós desempenhais na vida. Preparai-vos para ele, porque o decorrer da vossa existência vos mostrará o que vai ser o vosso futuro. Eu vos peço, eu vos suplico, compreendei a elevação do vosso papel, a necessidade dele. Sede mulheres essencialmente femininas, porque ser mulher é ser filha de Deus, tanto quanto o homem.
Não há necessidade em absoluto dessa imitação, que transgride as leis divinas, que apenas revela a falta de cultura da parte de quem a pratica, essa vontade de parecer o que se não é. A mulher tem nobreza, a mulher tem um papel proeminente na sociedade. As mulheres foram as únicas que jamais abandonaram Cristo, Jesus, o manso Nazareno, e sempre o acompanharam até o último instante que viveu na terra. Nunca o abandonaram. Sede fiéis como elas foram, acompanhai os passos do Divino Mestre e amai-o como ele vos ama. Deus vos guie, Deus vos guarde. Arnoldo. Reflexões justas. Meus amigos, paz. Uma palavra amiga às minhas crianças, às minhas meninas, aquelas com quem sempre converso, aquelas a quem estimo, em quem medito, cuja felicidade, cujos passos acompanho, em cujas alegrias tomo parte, em cujas tristezas me associo, enfim, meninas a quem o meu coração estremece, acompanhando-vos nos vossos folguedos, bem como nos vossos estudos, eu tive ocasião de assistir, de vos ver alegres há bem poucos dias. Apreciei a vossa desenvoltura infantil, a vossa maneira alegre, satisfeita, de brincar, sentindo apenas um quer que fosse que não foi perfeito nesse dia. Alguma coisa em que eu nem de leve quero tocar e que deu motivo a essa alegria não ser completa. Quero dizer-vos, que me demonstrais toda a estima, que me suplicais vir a miúdo, que muitas vezes achais que demoro, e que estáis sempre a perguntar por que não venho, demonstrando assim uma certa simpatia que me cativa, que me prende. No entanto, fostes causadoras dessa alegria não poder ter sido completa. Nesse dia, eu lamentei a vossa leviandade, a vossa falta de cuidado, a vossa falta de pensar, tudo isso é tão próprio da vossa idade, vos levasse a causar-me esse desgosto. Haveis notado que estou falando com muito cuidado, porque não quero externar de uma maneira franca, positiva, o que vós já apanhastes no meu pensamento. A medida foi justa, muitíssimo justa, não podia ser de outra maneira. Mas a justiça foi provocada pela vossa ação, vosso ato, e poderia ter sido revogada um pedido meu, e não foi, porque eu entendi que deveria ser mantida. Tudo isto está passado, tudo isto já se foi. O desgosto não permanece. Vida nova, daqui em diante, resolução firme de proceder sempre bem, coragem para resistir às tentações, vontade de ser boa. Se vós perguntardes aqui dentro desta sala, a quem quer que seja, queres tu ser um mau? Todos vos responderão, não, quero ser um bom. Agora, sou eu quem pergunto a vós. Querereis ser más? Querereis vós ser boas? Vós certamente me respondereis, sim. Então, ainda toca-me uma palavra, e a vós uma realização. Quem quer, faz um pequeno esforço. Não custa tanto o que se exige de vós. Este é o pedido incessante que eu venho fazer, que sejais humildes, que sejais dóceis, que tenhais a compreensão dos vossos deveres. Não podeis pensar como adultos, porque sois crianças, mas nunca deveis proceder sem um conselho. Sim, primeiramente refleti e mentalmente consultai-nos em certos momentos e atendei às nossas advertências. Quando uma advertência amistosa e boa é feita a uma menina inteligente, a uma menina que tem boa vontade, imediatamente o pendor dessa criança deve ser para a execução daquilo que aconselham, e nunca para resistir. A resistência produz sempre desgosto, produz sempre descontentamento, produz sempre consequências como aquela. Nesse dia, quantos desgostos causastes a nós e a esta casa? Uma esponja em tudo isso, vida nova. Aproxima-se o Natal bendito do Divino Mestre, aproxima-se a época de maior contentamento, no mundo cristão, a maior festa em que os corações se devem entrelaçar intimamente. Vós, certamente, tereis a vossa festinha, ouvireis palavras dirigidas a vós mesmas, tereis prazer nesse dia. Pois bem, fazei que o vosso moral, a vossa ação, esteja na altura de receber as grandes bênçãos que Jesus quer conceder-vos.
Sede amigas uma das outras e recebeis sempre com boa vontade os conselhos das vossas amiguinhas mais velhas, que enxergam um pouco mais do que vós. Se vos chamam a atenção, é porque o devem fazer, faz parte da sua tarefa. E elas querem dar contas, pois quem toma conta, tem que dar contas. Deveis atender de boa vontade, com docilidade, para poderdes merecer o aplauso daqueles que vos amam, que somos nós e os daqui. Sede felizes, amantes umas das outras, unidas nas tristezas como nas alegrias, obedientes e dóceis como Jesus quer. Em nome de Jesus, sejam todas abençoadas. Que assim seja. Irene. Para jovens. Meus amigos e meus irmãos, paz de Jesus convosco esteja. Aqueles inexperientes, que ainda não conhecem a vida em suas múltiplas manifestações, encarem o problema religioso de uma maneira diversa, daqueles que conhecem a verdade. Quando se diz uma criatura humana que deve ser religiosa, que deve ter comunhão com Deus, em pensamento, que deve dedicar-se a uma vida pura, modelada nos princípios da caridade cristã, este alguém tomando em vista os seus verdes anos, ordinariamente responde: não posso ainda consagrar-me inteiramente à religião, sou muito jovem, não posso desprezar os prazeres próprios da minha idade, para consagrar-me a uma vida de renúncia, de sacrifícios, de esforço mental, e a minha complexão jovem não pode ainda admitir isso. E nós responderemos a essa criatura, que essa pergunta fez mental, sozinha, sem que alguém pudesse escutá-la, mas a quem o guia amoroso escutou e a mim encarregou de responder: não se deseja da mocidade o sacrifício dessa alegria inocente que é própria dos verdes anos. Não se aconselha cortar as asas ao pássaro. O pássaro tem necessidade de voo, com o jovem tem a necessidade da alegria. Não se pede à mocidade que abandone os brinquedos próprios da sua idade, os prazeres lícitos que lhes são permitidos, para se entregarem à solidão, ao recolhimento constante, à tortura moral que sacrifica as ambições justas, enfim, a esse desespero, que está muito longe de ser demonstração de fé. O que se pede à mocidade, o que dela se espera, é a consagração às virtudes da alma, ao sacrifício do Senhor. Pede-se-lhe que não manche a pureza do seu caráter, que não contamine o seu corpo, para que essa alma sempre limpa e pura, possa viver confiante em Deus e possa fazer na terra o bem que é preciso fazer. Não se pede à mocidade que fuja dos divertimentos que lhe são próprios e que não lhe fazem mal, bem ao contrário, lhe dão prazer à alma. O que se lhe diz, é que não vá onde há prazeres indecentes, que hoje a sociedade infelizmente aceita, permitindo exibições públicas, que é melhor calar. Mas o exercício físico é necessário à juventude. Alegria faz parte da mocidade que tem direito de ser feliz. Enfim, os folguedos só fazem bem às criaturas jovens. Quem é capaz de renegar a leitura sã, a leitura que edifica, e ao mesmo tempo delicia os sentidos? Ao contrário disso, quem opinará pela leitura que prejudica a moral, envenenando o cérebro e o espírito, incutindo no próprio organismo físico uma onda impetuosa que é preciso refrear? Tal não pode ser aconselhável. Ouvi, vós que neste momento prestais atenção, há nas margens do Mar Morto uma árvore que produz um fruto, em que se não pode tocar. Aquele que não sabe a propriedade desse fruto tenta tirá-lo da árvore, mas ele se desfaz na mão, pulveriza-se incontinentemente. Não é possível aproveitar desse fruto a mínima parcela. Mal se o toca, ele se desmancha na mão que o pegou. Assim são os prazeres fugitivos da terra. Procura-se neles aquilo que satisfaça a alma. Mas, mal se os toca, desfazem-se, somem-se. Não creia a mocidade que espiritismo vem-lhe por algemas, para escravizá-la. Não creiam os jovens que espiritismo veio para abafar as ânsias justas do seu ser inocente. Não. Ao contrário disso, espiritismo vem dizer aos jovens: alistai-vos nas fileiras dos que desejam fazer o bem, auxiliando as criaturas maduras a procurar resolver os problemas difíceis de espiritismo.
Vós, com o vosso hino de amor, constante nos lábios, trabalhando em favor do mesmo ideal. Quanto é belo ver uma jovem procurando fazer alguma coisa em benefício da caridade. Como é belo vê-la no exercício da sua profissão caridosa, incumbência que Deus lhe deu. Deixar que os anciãos sejam graves, porque os de idade, os que já compreenderam da vida as dificuldades e dores, passam a meditar, a estudar o porquê da evolução espiritual. São eles que devem propagar definitivamente os ideais sagrados, fortalecidos pela experiência, preparados para parar os golpes que muitas vezes vêm, não se sabe donde. Deixar que os encanecidos cuidem do principal. Cantai como as andorinhas, cantai como as outras aves, sede alegres, sede belas, como realmente sois, mas sede igualmente puras, e evitai que o contato do mal venha enegrecer as brancas asas do vosso espírito, anjos cândidos de pureza e simplicidade. Sede castas e puras, porque este é o vosso pedestal mais nobre. Aprendei cedo que a pureza, a castidade e uma virgem são o símbolo mais fiel da inocência. Ai dela quando se contamina, porque o mundo será o primeiro a apontá-la como tal, o mundo que a seduziu, que lhe ofereceu prazeres, que nunca deveria ter conhecido, esse mesmo que a considera má, esse mesmo que a despreza e ultraja na sua desventura. Sede, pois, amigas minhas, firmes na vossa fé, devotadas, caridosas e boas, e, como as vossas amigas que lá se encontram, formando um bando juvenil, luminoso, a que denominais a falange das moças, sede vós aqui também um grupo de criaturas dedicadas à causa do Senhor, ajuntai-vos todas, formai um bloco e sede realmente pioneiras da caridade. Deus vos salve e Deus vos guie. Isaura. Para alguém. Amigos e amigas, eu vos saúdo desejando-vos toda a paz, todo o progresso. Desde algum tempo não tenho vindo, ou melhor, não tenho dado comunicação, venho sempre. Se tivesse podido ser ontem, melhor seria, mas não podendo ser ontem, será hoje. Aqui estou para vos visitar, trazendo os meus votos de felicidade e progresso, desejando, portanto, que continueis o vosso trabalho conosco, os do outro plano de vida, fazendo bem às crianças. Todos os dias nossa falange aumenta. Não é só esta pátria que nos envia as moças que fazem o valor e a beleza da nossa falange. Da outra parte da terra, elas igualmente, sobem constantemente a nós, de forma que não erram em dizer que vivemos em festa. Há sempre entre nós um reboliço pela chegada de mais uma. É sempre um movimento constante, porque não cessamos de formar planos. Vede vós, também, que não deixeis de projetar alguma coisa de bom. Asilo Espírita João Evangelista, bem como outros da mesma espécie, e com os mesmos fins, tem cuidado da proteção à criança, da sua educação, provendo as suas necessidades físicas, como as necessidades espirituais. Tudo isso faz parte desse grande problema, desse grande progresso, que nos enche de satisfação. Aproxima-se o Natal, é só o que se ouve. O nascimento do Cristo será sempre o grande dia do universo. É o que se ouve, é o que se escuta em toda parte. Lá vem o Natal. Lá vem o grande dia. Que seja um belo dia de sol. Que reine uma alegria completa, e sobretudo, que ninguém fique doente. Vós, pois, minhas amiguinhas, cooperadoras desta casa, no afã sagrado de divertir aquelas que são dos guias de Jesus, procurai trabalhar sempre em seu favor, como tendes feito, para a sua felicidade, para a sua evolução, para o seu progresso, enquanto que nós, os daqui, cooperamos convosco na execução desses planos e outros de ordem mais elevada. Ontem, minha querida irmã, não foi possível vir. Bem sabes a razão. Termino como se fosse uma carta. Abraça os nossos e recebam todos um prolongado, sincero e amigo abraço de Francisquinha. Tomai a vossa cruz segui. Amados irmãos e meus queridos amigos,
Deus vos guie em seus santos caminhos. Deus vos ajude sempre com a sua graça e a sua misericórdia, permitindo que a vossa fé seja firme como a rocha, capaz de resistir aos embates das ondas as mais possantes. Permita Deus que nos recessos das vossas almas a fé se enraize, por essa maneira, que não hajam ventos contrários, não hajam tormentas violentas, que a possam abalar em seus alicerces. A vida presente, meus amigos, nunca demais dizê-lo, é apenas uma página da história do vosso espírito. Essa página escrita, quantas vezes, com lágrimas e sangue, é a promessa de um futuro melhor. Escrevei, pois, a página da vossa vida com sentimento, com verdade, e com justiça, e não sejam as dores da vida material, os tropeços, as montanhas de dificuldades que tenhais a vencer, que venham enfraquecer ou retardar o vosso passo no caminhar para o além. Sacrifícios, dores, pesares, tristezas, desilusões, tudo isso serve para aproximar o crente mais perto do coração do Mestre, porque cada lágrima vertida por olhos que deveriam estar enxutos, mas que não podem porque as dores da vida os fazem lacrimejar, cada uma dessas lágrimas vertidas pela ingratidão dos homens, por injustiças, da vida material, já se vê, cada uma delas, é assinalada no livro da vida, como penhor de uma felicidade futura. Coragem, pois, vós que tendes dores ocultas que nem a todos podeis revelar, coragem, não desfaleçais. Lembrai-vos de que Jesus o Mestre Divino, o Justo, o Perfeito, o Bom, foi traído, vilipendiado, injuriado, caluniado e tratado como o ínfimo dos malfeitores. E a todo esse conjunto de blasfêmias, Jesus respondia com o seu sorriso melancólico, com o penhor do arrependimento futuro dessa gente ingrata. A tudo Jesus respondia com aquele bom desejo de transformar toda aquela baba viscosa de inimigos gratuitos, em votos de paz e amor. Tudo Jesus sofreu, tudo ele padeceu. Não é, pois, para admirar, que vós, espíritos que vindos de outras vidas cheios de culpas, cheios de provas a resgatar, dívidas contraídas voluntariamente, tenhais de padecer na vida atual as dores necessárias para que o vosso espírito seja burilado, terminando esta existência regenerado, como devia ser antes da culpa. Perdão para os que vos ferem, perdão para aqueles que injustamente dão motivo aos escândalos, porque Deus em sua alta sabedoria, pôs na boca do Divino Mestre aquelas palavras que a Escritura guardou. Necessário é que se produzam os escândalos, mas aí daquele por quem o escândalo vier. Esta advertência preciosa do Divino Mestre, dá lugar a reflexões profundas. Quantas vezes o homem, para satisfação própria do seu orgulho, do seu egoísmo, oferece oportunidade para que os outros errem? É bem melhor tomar a sua cruz e seguir o seu caminho. A doutrina do Mestre, é uma doutrina de paz, de amor, de fraternidade, de união, de solidariedade, de sacrifícios. Vivamos essa doutrina. Tenhamos firmeza em nossa fé. Sejamos como o espelho fiel, que reflete a imagem que em frente se lhe coloca, e não como o espelho baço, encoberto, que mal deixa transparecer o vulto que se lhe põe em frente. Reflitam-se em vossos atos o sentir do vosso coração, e concorrei, quanto puderdes, pelo pensamento, pela palavra, pela prece, para que uma harmonia perfeita se estabeleça entre aqueles que também têm o direito de crer. Paz a todos os homens seja concedida. João de Freitas. Auspiciosa notícia. Graças sejam dadas a Deus, porque permite ao Espírito essa manifestação, que tanto nos satisfaz, entre os nossos irmãos da terra. Quem parte do seio da sua família, para viver no mundo além, muito embora não se sinta desamparado da saudade que deixou na terra, sente prazer em voltar de vez em quando para olhar, para trocar ideias, para se aproximar dos entes queridos a quem deixou. Não penseis, por esta entrada, que eu venho lamentar o não viver entre os homens. Sinto-me feliz onde estou, e o ramo de trabalho a que me consagraram,
enche de alegria a minha alma. Tenho prazer em viver no meio em que vivo, com as minhas companheiras bem mais adiantadas. Para vós, que aqui ficastes, um incentivo e ao mesmo tempo um apelo. Há muitos problemas a resolver, há muitas soluções a dar, assuntos que serão nas reuniões explanados, há